Oi, gotas, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo no meio de uma epifania muito pessoal, eu tô com a cara de choro, mas eu preciso colocar essa, esse insight que eu acabei de ter no universo. Eu sei que esse vídeo vai encontrar as pessoas certas, na hora certa. É janeiro, é dia 5 ainda que eu tô gravando esse vídeo, então é o momento que eu acho que várias pessoas estão revisitando metas, estão criando metas para 2026, e é o que eu tô fazendo agora, né? 2025 foi um ano muito importante para mim, de vários aspectos. É o ano que eu realizei muita coisa pessoal, profissional, mas foi um ano que eu terminei o ano extremamente burnoutada, com esgotamento físico, psíquico, emocional abaixo de zero. Eu ainda estou me recuperando, inclusive. E aí eu não consegui olhar antes do ano virar as minhas metas para esse ano. Acredito que muitos também não conseguiu fazer isso, porque foi um ano pesado, um ano em que a gente teve 1000 vidas em um ano. Então eu tô fazendo isso agora, e ao fazer, revisitar as minhas metas do ano passado, eu percebi uma coisa que eu preciso que você entenda. Eu fui revisitar as minhas metas no ano passado e, como eu falei, pela minha organização extrema, eu acabei refinando as minhas metas para um manual como esse, em que eu imprimo o meu vision board e em que cada página, que é um setor da área, essa é finanças, tem um vision board específico e metas específicas para a gente poder ticar, né? E assim para cada área da minha vida: carreira e propósito, relacionamentos, lazer, enfim. E aí, quando eu fui revisitar hoje, para começar a pensar em o que eu desejo para 2026, eu percebi que o meu vision board geral, e por área, inclusive, ele não é sobre os meus sonhos, ele é sobre os meus medos. E eu vou te explicar o porquê. Quando você faz um vision board, a lógica é você entender o que você quer, o que você deseja para si, e você se imaginar vivendo aquilo. É quase uma lei da atração, enfim, é diversas crenças aí, que a gente sabe que cada um acredita no que quer e tá tudo bem também. Eu sou uma pessoa que acredita em tudo, inclusive no nada, então eu fecho com todo mundo nesse quesito de fé. E você visualizar aquilo é mais fácil você chegar. O que a minha grande questão aqui que eu quero que você pense para criar o seu vision board agora para esse ano de 2026. O seu vision board, ele realmente ele tá descrevendo quem você quer se tornar, ou ele é para responder traumas e medos que você tem? Por quê? Eu tava vendo aqui na minha área de finanças, e eu tava com metas ambiciosas, inclusive consegui cumprir algumas, não todas, mas tem uma coisa específica que me chamou a atenção. Eu coloquei no meu vision board essa imagem de feira, né, de mercado cheio com produtos de qualidade. E, gente, isso tudo não veio do nada, inclusive, tá? Essa minha elaboração do Vision Board que eu tô compartilhando com vocês agora, só um adendo. Ele é um processo de quase 10 anos de terapia, tá? Então, enfim. Vamos continuar. Essa imagem do mercado com produtos de qualidade, feira, bonitos, ele veio porque eu quero sim poder sempre poder fazer feira na minha casa sem me preocupar. Eu quero ter a minha geladeira cheia. Só que esse medo de não ter a geladeira cheia vem justamente de onde eu cresci. Eu lembro que na minha infância, graças a Deus, eu nunca passei fome, nunca faltou nada na minha vida. Só que teve um momento muito difícil quando os meus pais se divorciaram e eu ainda estava na pré-adolescência ali, que a gente não tinha dinheiro, os grandes recursos, porque o orçamento da casa diminuiu, né? Meu pai saiu de casa e tal. E aí a minha mãe, ela tava tentando ficar bem, porque ela caiu numa depressão. E tentando também voltar pro trabalho, porque ela era uma pessoa que tinha ficado na caixa, né? Afastou por conta de saúde por muitos anos, então ela recebia um valor muito baixo, ela teve que voltar pro mercado de trabalho. E aí a nossa geladeira não era tão cheia. E isso doeu muito quando eu percebi, né? E aí eu lembro de comentar com a minha mãe: olha, mãe, por que a nossa geladeira não é tão cheia assim? Coitada, eu fiz um trauma nela também, né? E aí ela falou: ai, nossa, como assim? E aí desde então a minha mãe, ela parcelava mercado, mas ela nunca mais deixou a geladeira vazia. Consequentemente, minha mãe teve muitos problemas financeiros, né? Até hoje ela tenta se reequilibrar com muitas questões, mas naquela época era muito mais. E aí eu comecei a perceber que, assim como esse mercado aqui, muitas das coisas de reconhecimento de carreira, relacionamentos amorosos, ele era uma projeção daquilo que eu tinha medo de acontecer. Então,
a gente precisa se atentar que nos nossos exercícios de visualização, se a gente está construindo a base de medos ou se a gente está tentando visualizar um eu regenerado. Um eu que o medo não é mais uma bússola. O que eu quero com esse vídeo aqui para você, que eu sei que vai encontrar numa boa hora, é para você olhar as suas metas desse ano e se perguntar se aquilo se responde mais a um medo de ficar sozinha, de ser abandonado, de ter escassez ou voltar para uma escassez, ou se é para viver uma nova versão sua que vai de fato aproveitar essas projeções aqui. Eu falo porque eu comecei o vídeo falando que eu terminei meu 25 muito burnoutada. Muitas das metas que eu coloquei aqui eram relacionadas à carreira e a financeiro. Porque para mim, que venho de uma periferia, de uma favela, ter dinheiro é você se resguardar. E eu não fantasio, gente. Aqui eu falo que você precisa sim entender a lógica de exploração do mundo, do capitalismo, mas também você precisa se cuidar. Você não pode ser uma pessoa romântica ao ponto de se autonegligenciar. Você precisa ficar bem. E dinheiro, infelizmente, é uma das formas, não a única, inclusive não ele sozinho, não garante que você fique bem. Só que eu terminei burnoutada porque eu queria cumprir a qualquer custo as metas. E a forma como eu criei esse sistema, ele tornou todas as áreas da minha vida uma tarefa a ser ticada e não a ser vivida. Então, esse meu vídeo é para você que te encontrar agora, fazendo suas metas desse ano, para você tomar cuidado de não criar cada área da sua vida uma meta a ser cumprida, para você não se esgotar, né? Porque a gente não foi feito, eu falo a gente não foi feito, não por um ser divino essencialmente, mas enquanto até animal mesmo, mamífero que somos, né? Homo sapiens, nós não fomos criados e evoluídos para ter uma lista de tarefa. A gente se perde nesse processo. Então, meu burnout foi tentando controlar tudo, eu perco a paz de simplesmente existir. Então, toma cuidado, se analise e pensa com muito, muito carinho ao fazer seu vision board. Porque, você, assim, uma das formas de você melhor sonhar é você entender quais são as suas faltas. Um beijo e uma gota para você.